Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal do YouTube, a nossa transmissão digital, o Centro Espírita Caminho do Conhecimento, mais uma segunda-feira, trazendo uma palestra doutrinária para vocês aqui, falar da doutrina de Cristo, a lei de Deus. Hoje temos a grata presença novamente do nosso amigo James Ney, ele que é conferencista, ele que coordena estudos na Casa do Caminho e na Associação Espírita Alberto de Campos, e que tem um trabalho também junto à Federação Espírita do Estado da Bahia. Muito obrigado, James, mais uma vez, por ter aceito o novo convite da nossa casa. Seja mais uma vez bem-vindo. Hoje, James trará para nós o tema A Piedade. Neste momento, já vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos fazer nossa prece de abertura, vamos orar, elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, para que possamos aproveitar ao máximo as palavras que serão trazidas para nós nesta noite, com vistas à nossa evolução espiritual. Também pedindo a toda a espiritualidade, ao Mestre, ao Pai Maior, que ilumine a mente e o coração do nosso amigo palestrante da noite, para que suas palavras também possam chegar com toda a profundidade ao nosso ser. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, quer material ou espiritual que possa nos atingir. Assim seja. Seu Biratã Soares de Amorim, é o presidente do Centro Espírita Caminho do Conhecimento, está aqui mais uma noite e fará algumas breves considerações na abertura dos nossos trabalhos. Pode ficar à vontade, seu Biratã. Boa noite a todos. Que prazer imenso poder passar para vocês um pouco de evangelização e do conhecimento para que vocês possam, junto conosco, evoluir, crescer e amar ao próximo como a nós mesmos, que é um dos grandes mandamentos de Deus. Meus irmãos queridos e amados, ter piedade do outro não é simplesmente, e nós vejamos falar sobre isso, não é simplesmente pegar e dar o pão para que o outro comer. Aliás, o importante é você dar a vara para que se pesque o peixe. Então, nem sempre você dar uma cesta básica, fazer a doação material é o mais oportuno para a necessidade atual de cada pessoa que está ali na autopiedade. Meus irmãos queridos e amados, é preciso ter o sentimento com relação ao outro, entender que somos igualitariamente todos carentes também de afeto, de amor, e que buscamos sempre encontrar o que é de melhor que a paz. Meus irmãos, a piedade nos remete ao Evangelho no Salmo 41, que diz assim: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livrará no dia do mal. Ou seja, aí entra a lei de causas e efeitos, onde diz assim: quem faz o bem recebe o bem. Quem faz o mal recebe o mal. Então, Deus livrará aquele que tem a piedade do outro. James, muito boa palestra, beijo no seu coração e prazer revê-lo. Boa palestra. James, sem mais demora, pode ficar à vontade, a turma é sua. E mais uma vez, obrigado. Muito boa noite, meus caros amigos, caros irmãos do Centro Espírita Caminho do Conhecimento. Muito boa noite aos caros amigos que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que mais tarde certamente vai assistir pela gravação. É um prazer imenso estar aqui com esses digníssimos amigos, nosso amigo Ubiratã,
que me fez lembrar, há 30 anos atrás, uma palestra, né? Como o tempo passa. Há 30 anos atrás eu estava com 33 anos, hoje eu estou com 63 anos. Muito boa noite ao nosso amigo Temístocles, que o Mestre Jesus possa iluminar as nossas consciências, especialmente nesses dias de grande transição que a humanidade ora vem vivenciando. Eu não poderia abordar esse tema de uma forma mais ampliada, vamos dizer assim, mais holística, relembrando os momentos significativos daquele jovem galileu, Jesus, aos seus 33 anos, ele esteve conosco naquela imagem bucólica da Galileia, do mar de Genezaré, na qual ele nos apresentava novas diretrizes de segurança para a humanidade. Naquele mês de março da era Nissan, era uma manhã de março, o sol brilhava como nunca sob o espelho d'água do mar de Genezaré, o mar da Galileia. E naquela manhã, que seria marcado para os anais da história da humanidade, aquele jovem galileu caminhava descalço pela orla marítima da Galileia e pisando descalço sobre aquelas pedras, aqueles seixos, ele avistou de uma certa distância um pequeno grupo de pescadores que ora chegava de mais de uma das suas pescas. Ele se aproximou daqueles galileus, homens simples, rudes, de um coração de pura simplicidade, e aquele jovem galileu de 1,73 m de altura, cabelos cor de ambá, encaracolado, vai narrar Amélia Rodrigues em uma das suas obras. Esse era o biotipo do jovem galileu, Jesus, aquele que marcaria novas diretrizes para a história da humanidade, para a história de cada um de nós. Ao se aproximar daqueles pescadores, entre eles estaria o que mais tarde seria conhecido como Simão Pedro. E Jesus, ao se aproximar desses pescadores, perguntou-lhe: Simão Bar-Jonas, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Naquele exato momento, Simão Pedro, que antes nunca tinha ouvido falar daquele jovem, daquele profeta, foi envolvido pelo manto ou campo magnético do Cristo, e ele foi tomado pelo um campo de pura bondade e de amorosidade. Daí em diante, a vida de Simão Pedro e dos demais discípulos não seriam mais o mesmo. Jesus iria fincar na Galileia a bandeira da Boa Nova. Esta Boa Nova alvissoleira que a luz do mundo, a luz da vida, que mais tarde ele iria afirmar que ele eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus fez essas autoafirmação. E nesse processo da tua mensagem para a humanidade, a população da Terra, segundo o Madison é um Instituto Nacional de Pesquisa, vai dizer que a época de Jesus, quando estava entre nós, a população do planeta Terra beirava em torno de
231 milhões de habitantes. Praticamente, a população da Terra, ao tempo de Jesus, era praticamente a população do Brasil. Então, imaginem que o planeta, naquela época, no tempo de Jesus, 231 milhões de habitantes. A Palestina, a Galileia, a Judéia, Roma, toda aquela região era o centro do coração do planeta Terra, aonde estava localizado ou localizada o maior número da população. Vai dizer o Instituto Madison que Roma, essa região que eu citei, que a Roma e todos os suas cidades tinham uma população de 50 milhões de habitantes. Praticamente uma boa parte da população do planeta estava centrado naquela localização onde Jesus iria implantar o teu novo reino. Portanto, segundo os historiadores, o planeta tinha 231 milhões de habitantes. Não é? E Jesus lançaria o seu futuro projeto para a humanidade. Jesus seguiu duas vertentes muito específicas para nos mostrar que a humanidade só tem uma solução para a sua modificação moral e espiritual, dois caminhos: o amor, a compaixão filial, ou melhor, a piedade. Amor, piedade, piedade significa compaixão, amor ao próximo. Tenha compaixão, tem amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amando o próximo, a extensão do seu sentimento de piedade será muito grande. Passado todo esse momento, Jesus deixou muito claro que a nossa alma, o espírito imortal, ele terá consequências positivas ou negativas da sua atitude, da sua ação na Terra, se ele praticou bem, se ele foi uma pessoa eticamente correta para com o seu próximo, mais próximo de todos, que é a nossa parentela familiar, a nossa parentela corporal e também a nossa parentela espiritual. A compaixão, a piedade do próximo, sentir o sentimento de amorosidade pelo próximo. Jesus, durante os 3 anos da sua epopeia da tua mensagem, ele praticamente passou uma boa parte do seu tempo dormindo, residindo na casa de Simão Pedro. Ele praticamente, durante os 3 anos, ele viveu muito tempo na casa de Simão Pedro. Ele viajava, peregrinava, mas sempre estava com Simão Pedro. Portanto, meu amigo Biratã, Jesus criou uma relação de uma constelação familiar com a própria família de Simão Pedro. E foi lá, na residência de Simão Pedro, que ele iria lançar uma das diretrizes para a transformação moral e espiritual da humanidade, que é a piedade filial. Se você deseja amar o seu próximo, se você deseja ter compaixão para com o seu próximo, você tem que amar o mais próximo de todos, ter compaixão, ter piedade para com o seu próprio familiar. E foi neste momento que Jesus lança o código de ética moral familiar, que é o culto do Evangelho no lar. Ao lançar o culto do Evangelho no lar, vai dizer Neio Lúcio, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Jesus no Lar, no primeiro capítulo do livro,
Jesus vai falar sobre a piedade, em primeiro lugar, deve ser praticada, executada dentro da nossa constelação familiar, dentro da nossa família. Se você quer estender o seu sentimento de piedade para a sociedade, você começa na mini ou na micro-sociedade, que é a célula máter da sociedade, que é a família. Então, Jesus, ele vai dizer que a piedade, e é aqui que eu quero me centrar, nessa piedade filial, é o que nós hoje estamos precisando. Foi exatamente por isso que, ao ser questionado pelos discípulos, narrado em Marcos, Lucas e Mateus, esses apóstolos, eles vão descrever esse código de ética, de piedade para com o próximo. Esse código de ética dito por Marcos, no capítulo 10, versículo 19, e Lucas também vai fazer esse registro no capítulo 18, no versículo 20, e Mateus também no capítulo 19, versículo 19. Ambos vai dizer que a apresentação de Jesus para a evolução da humanidade, para a transformação moral e espiritual da humanidade, perpassa, se inicia com a prática da caridade, da piedade dentro do nosso lar, com aqueles mais próximos que está em nosso lar. Portanto, eu diria que se há 2024 anos, Temístocles, o planeta tinha 231 milhões de habitantes, 2024 anos atrás. Em janeiro de 2024, há 11 meses atrás, a ONU descreve que a população mundial estimada hoje é de 8 bilhões 73 milhões de pessoas. Significa que há uma egrégora populacional encarnada gigantesca, uma diversidade de famílias, cada um no seu nível de evolução. Então, a ONU vai dizer que a população idosa... Eu vou me ater, ô Biratã, eu não quis nem perguntar a sua idade, ô Biratã. Eu vou me ater na minha idade, já me imaginei que é... Se eu tenho 63 anos, o senhor deve ser mais jovem do que eu, não é? Então, eu vou dizer que a população idosa do mundo deve dobrar até 2050, passando de 760 milhões. Em 2021, era a população de idosos, e em 2050, a previsão é 1 bilhão 600 milhões de idosos, segundo a Organização Mundial da Saúde, que prevê que até 2050, 1/5 da população mundial terá mais de 60 anos. Certamente, quem está nos acompanhando deve estar perguntando, mas, James, o que tem a ver essa estatística populacional de idosos que você está pontuando com o tema sobre piedade? E permita ao Centro Espírita Caminho do Conhecimento seguir nesta vertente de realizarmos uma reflexão da nossa relação, da nossa piedade com a nossa família. Vocês vão entender por que eu estou apresentando esses dados. Primeiro, para depois entrar na questão da proposta de Jesus. James Ney, hoje, 11 de novembro de 2024, James Ney está com 63 anos. Mas daqui a 30 anos, no dia 11 de novembro de 2054, daqui a 30 anos, exatos 30 anos no futuro, James Ney vai estar com 93 anos. O meu filho Gabriel, que tem 33 anos, ele vai estar com 63 anos. Então, daqui a 30 anos, 50% da população do planeta Terra vai ser de idosos. 50% da população brasileira vai ser de idosos. Meu filho vai estar
daqui a 30 anos, em 2054, meu filho vai estar com 63 anos, a minha outra filha, Mabian, vai estar com 73 anos, e eu vou estar lá pela boca da noite, na boca da morte, se é que eu não vou desencarnar antes, nós não sabemos. Por que eu estou pontuando isso? Não é? Porque dentro do nosso Estado brasileiro, atualmente, segundo o último censo de 2022, a população do Brasil era de 216 milhões de habitantes. É aqui que eu vou começar a falar do Estatuto do Idoso e a questão da piedade. Quando o filho não quer cuidar do pai ou mãe idoso, é possível que ele responda por um crime de abandono material previsto no artigo 244 do Código Penal. Está lá no Código Penal. Não é? O filho também pode ser responsabilizado civilmente se o pai idoso processá-lo, judicialmente pedir o pagamento de uma pensão alimentícia. Me parece que há 2024 anos atrás, quando Jesus falou para os discípulos sobre a ética da relação dos filhos para com os pais. O Estatuto do Idoso, que foi publicado no início do século XXI, vai resgatar a parábola de Jesus, que vai falar a responsabilidade e a piedade que nós devemos ter para com os nossos pais, né? Se os filhos não tiverem condições de cuidar do idoso, é possível recorrer a mecanismos jurídicos, como a curetela. O que é a curetela? A curetela, meus amigos, é uma medida judicial, não é? Que nomeia um curador para administrar os bens e cuidar dos interesses do idoso. Se eu estou apresentando, seu Biratã, essas estatísticas, é para que vocês entendam, todos nós entendemos, por que Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, esses espíritos que já vêm na linha do tempo, ao tempo de Jesus, falando que a humanidade só terá salvação com a transformação moral e espiritual da sua humanidade, que se inicia dentro das nossas relações familiares, em ter piedade para com a nossa família, piedade para com os vizinhos, piedade para com os nossos colegas, piedade, e aí eu vou citar um filme, que eu acho que esse filme virou uma literatura mundial, que é Os Miseráveis, do escritor romancista francês Victor Hugo, e que Victor Hugo depois vai psicografar um livro através de Divaldo, falando sobre as misérias humanas da França do século XVIII. Os Miseráveis mostra a pobreza que existia naquela época e ainda a pobreza que existe hoje. Vocês estão vendo em tempo real a pobreza da imoralidade, da destruição, do desrespeito ao próximo. A faixa de Gaza, 42 mil pessoas mortas, passando fome, sendo bombardeada. Piedade, 0,0% de piedade para com esse povo. Então, retornando, a falta de amor, de compaixão, de piedade para com os nossos idosos. O artigo 34, aos idosos, a partir de 65 anos, aí, em 2026, eu já estou com 65 anos, já estou dentro desse artigo 34, né, que diz o seguinte: antes que não possam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOA. Quer dizer, quando eu tiver com 65, meus filhos, Gabriel e Mabian, me abandonarem e eu não tiver com quem ficar,
eu posso acionar esse artigo 34. Eu apenas estou na introdução do tema da visão de Jesus sobre piedade. Já o artigo 229 da Constituição Federal diz o seguinte: diz que os filhos maiores têm... Olha aqui, Luzineide. Luzineide está aqui nos bastidores nos acompanhando. Eu e minha companheira, minha esposa, a gente está vivendo essas experiências. A minha genitora está com 85 anos e precisa muito da gente. Nós é que estamos cuidando dela. Luzineide, com a sua mãe, também cuidando dela. Não é? Diz que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Está lá no artigo da Constituição, Luzineide, do artigo 229. Não é? E aí, o que é que Jesus vai nos dizer quando o planeta Terra tinha 231 milhões de habitantes? Piedade para com todos. O mandamento, honrar a teu pai e a tua mãe, não é? É uma consequência da lei geral da caridade, Ubiratã. A piedade é uma consequência, uma ação da caridade e do amor ao próximo. Então, essa piedade é uma extensão desse sentimento de caridade e amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Como é que eu vou amar o Biratã? Como é que eu vou amar o próximo se eu nem consigo amar os meus pais? Mas o imperativo, honra, implica um dever a mais para com eles. Honrar implica um dever amar mais do que eles. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho inúmeros exemplos, como o Luzineide, que está aqui nos bastidores nos assistindo. O Biratã, eu fui fazer uma palestra tem alguns anos. Eu estava na cidade de Santo Antônio de Jesus, a 220 quilômetros de Salvador. Era um domingo à noite, eu tinha terminado de realizar a palestra, eu iria dormir, eu iria pernoitar em Santo Antônio de Jesus. Não é? Quando, de repente, o telefone tocou, o celular tocou após a palestra, eu já estava me dirigindo para a residência do anfitrião que iria me acolher naquela noite. Foi quando o telefone tocou, o Biratã. Sabe quem estava, Temístocles? Do outro lado da linha, a minha genitora, a minha mãe. Era um domingo à noite. Ela me ligou e eu disse: e aí, como é que está a senhora, minha mãe? James, amanhã, 7 horas da manhã, você tem que me pegar aqui em casa porque você tem que me levar para o médico. E eu disse a ela: minha mãe, eu estou em Santo Antônio. Ela nem deixou eu completar. Ela entendeu que eu estava num bairro do Santo Antônio, aqui em Salvador, mas eu estava na cidade de Santo Antônio. Ela, desligou o telefone. Amanhã, esteja aqui 7 horas da manhã para me levar para o médico. E aí, eu olhei para Edson Luzineide e disse: e agora, Edson? James, você vai ter que ir. Eu saí quase 10 da noite. Cheguei de madrugada aqui em Salvador. Cheguei 1 hora da manhã em Salvador. Dormi. Quando eu cheguei na casa de minha mãe, com meia hora de atraso, meus amigos, eu tomei um esporro de Dona Vanilda. Você chegou atrasado, eu vou perder o horário do médico. Minha mãe, eu estava em Santo Antônio de Jesus. A senhora nem deixou eu concluir. Você não fez mais do que a sua obrigação, você tinha que vir mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer, vocês vão entender, o que Jesus diz é que, se você quer ter amor, compaixão ao próximo, você tem que ter essa vivência dentro de casa. Você não tinha mais do que... Foi isso que eu vi, Luzineide. Você não tinha mais do que a obrigação de vir, né? E aí, dizemos assim, Deus quis demonstrar, sim, que o amor é necessário juntar ao respeito.
a estima, a obediência, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa. Tudo o que a caridade determina em relação ao próximo, a todos que fazem parte desta egrégora familiar planetária, a gente tem que ter essa relação de amor, de piedade, de compaixão para com o próximo. E aí esse texto do Evangelho vai nos apresentando. Esse deve se estender naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório, não é? E aí, esse texto que fala sobre piedade, então, quando você desenvolve esse sentimento de piedade para com o próximo, de ter compaixão para com o próximo, o meu amigo Ubiratã, o que aconteceu com James Ney, Ubiratã? Eu peço licença para falar na primeira pessoa. Eu estava indo fazer uma palestra na Estrada das Barreiras. Naquela época, eu não tinha carro, eu dependia de ônibus. E eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita na Estrada das Barreiras. Só que, antes de ir ao Centro Espírita, eu fui em uma padaria tomar um café com pão. Antes de ir para o Centro Espírita, vou me alimentar. Passei numa padaria, a doutrinária começaria às 20 horas e terminaria às 21 horas. Eu cheguei no local com 1 hora de antecedência. Fui numa padaria, sentei, tomei o meu café e comi o meu pãozinho. Estava pronto, alimentado, para realizar a palestra da Casa Espírita. O palestrante espírita, o expositor espírita, o tal do bom samaritano. Né? E vai eu, saí da padaria em direção ao Centro Espírita, que ficava aos 200 metros de distância da Delicatessen. E nesse percurso havia um lixão, havia muito lixo, já era noite, já estava escuro. O poste próximo ao lixão estava queimado. E quando eu fui passando próximo àquela quantidade de detritos de lixo, eu vi um rapaz pegando restos de comida naquele lixão. E ao seu lado tinha um cão, um cachorro. Eu vi aquela cena, passei, percebi que ele estava inclinado, disputando restos de comida com o cão, que era dele. E fui seguir direto para o Centro Espírita. Ao abrir o portão do Centro Espírita, aconteceu algo que acontece com todos nós. A consciência de culpa. Eu disse assim, James, você viu o que aconteceu? Há poucos instantes você estava numa padaria tomando um café e você passou por um lixão onde tinha um rapaz pegando restos de comida e você vai realizar uma palestra sobre o Evangelho de Jesus. E se Jesus estivesse em seu lugar, James Ney, o que ele faria? A minha consciência bateu, Temístocles, porque ter um discurso filosófico, falar bonito, ter conhecimento de intelectualidade, a gente já está cheio, não é isso, Biratã? A gente já está cheio disso, está cheio de intelectuais, de muitos estudos. Eu participo, eu realizo estudos. Mas o que eu quero dizer, eu faço vários grupos de estudos e tento mostrar aos meus companheiros que não basta ter apenas o conhecimento, o estudo, mas a vivência, a prática. E naquele momento, a minha consciência me dizia que eu deveria retornar e retificar o meu erro. Eu fui até o lixão, me aproximei do rapaz e disse-lhe, meu amigo, toma esta nota de R$10. E dei a ele uma nota de R$10. Ele parou e
fui surpreendido com a minha ação e disse, vá até aquela padaria e compre pão. Ele me agradeceu, senhor, muito obrigado, muito obrigado. Ele parou de mexer no resto de comida e foi na padaria. E eu fui para o Centro Espírita realizar a palestra. Ao terminar a palestra, às 21h, na Estrada das Barreiras, né, numa época que eu não tinha carro, quando terminou a palestra, Luzineide, todo mundo foi embora. Ninguém perguntou se o palestrante queria uma carona. E aí o que aconteceu? Eu fiquei no ponto de ônibus aguardando até 9h30, até 9:45 da noite para passar um ônibus. Quando passou um ônibus, eu entrei. Quando eu passei pela catraca, que eu fui pagar o Biratã, o dinheiro que era para pagar a passagem eu tinha dado ao rapaz. Eu rodei a borboleta, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí eu disse, meu amigo, me perdoe, e agora eu estou sem dinheiro. Foi no tempo do Vale Transporte. Vinha um estudante atrás, viu a situação e disse, tio, não se preocupe, eu vou pagar sua passagem. E pagou a minha passagem com o Vale Transporte. O que eu quero dizer, dentro desse texto, piedade, são essas mínimas ações que a gente começa a construir de dentro para fora. De dentro da família para a família da constelação familiar, que é a família odierna, que são os nossos companheiros, não é? E nesse texto, ele nos chama a atenção da nossa relação com os nossos pais. É sobretudo com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Não é isso que está lá no artigo, no artigo do Estatuto do Idoso, artigo 34, e no artigo 229 da Constituição Federal, que os filhos têm o dever e a obrigação de atender os pais, se não tem condições, se está na fraqueza de não poder trabalhar. São os filhos que têm o dever e o direito de ajudá-los. É o que o texto diz aqui, é sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esses mandamentos os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam. É o que a gente vê muito hoje. A aposentadoria dos idosos nas suas fraquezas, de não conseguir se locomover, tem um cartão do saque lá da sua aposentadoria, e que é levado por um filho ou por um neto, uma neta, e que muitas das vezes o filho ou o neto pega o dinheiro do idoso para comprar roupa, para comprar tênis, para o seu benefício próprio, e deixa o seu pai, os seus avós morrendo de fome, passando necessidade. Isso é uma realidade planetária, ou melhor, em algumas partes do planeta. Aqui no Brasil, vamos nos ater. Aqui em Salvador, vamos observar esse tipo de comportamento, não é? Relegando-os aos piores cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. Ou seja, você pega o dinheiro da aposentadoria dos seus pais, dele e dela, não é? Que dá um certo valor, você investe na casa, melhora a casa e constrói um quarto no fundo da sua residência para colocar seus pais. Aquele que lhe deu de mamar. É isso que Jesus está falando aqui. Ah, mas James, quando eu era criança, eu apanhei muito de meus pais. Meus pais eram miseráveis. Ele me torturava, ele me batia, deixou eu passar fome, e agora ele vai sentir na pele o que ele fez comigo.
E a lei da justiça divina, como fica? Qualquer atitude tem uma repercussão na sua própria consciência. Você vai responder perante o tribunal da consciência divina, que é você mesmo, pelo que você fez. Não é pelo fato de teu pai ter te maltratado, feito do que você fez, que você agora vai dar na mesma moeda. É assim. Isso que é o amor ao próximo, é ter piedade para com o próximo. Se você faz isso dentro de casa, então imagine que tipo de relação de piedade você tem com aquelas pessoas lá fora. Jogar bombas, ô Biratã? Drone? Destruindo casas? Uma casa foi destruída dentre as milhares de casas na faixa de Gaza. Uma criança de 8 anos, meu amigo Biratã. Mamãe, cadê a minha perna? Eu quero a minha perna de volta, mamãe. A mãe derrama lágrimas, vai ao canto da sala e pega uma perna mecânica e dá ao filho. Aqui, meu filho, é a sua perna. Não, mamãe, eu quero a minha perna de volta porque eu quero ser jogador de futebol. Essa criança foi uma reportagem numa emissora do Al Jazeera, no mundo árabe, dentre as milhares de crianças que foram decapitadas pelas guerras na faixa de Gaza, pelos os israelitas. Enquanto as crianças estavam sendo amputadas, destroçadas, os israelitas, Temístocles, fazendo rave. O que é rave? Música eletrônica. Enquanto havia milhares de baixas, fomes, miséria total, os jovens israelitas de Tel Aviv fazendo rave, músicas eletrônicas, comemorando a destruição em massa dos palestinos. Relembrando Castro Alves, ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, albatroz, albatroz, albatroz. É a poesia de Castro Alves, o navio negreiro, que Castro Alves, ele declama 256 estrofes falando sobre a tragédia da dor humana dos escravizados ao atravessar o Atlântico para a Baía de Guanabara, para a Baía de Todos os Santos. Os navios que eram interceptados pelas esquadras inglesas, eles, para se livrar da carga, os portugueses, os holandeses, os franceses, especialmente os portugueses, livravam as cargas humanas, crianças, pessoas amarradas nas correntes, eram jogadas ao fundo do mar e os tubarões devoravam vivos. E eles descobriram que a Baía de Todos os Santos, que a gente conhece, naquele período do tráfico dos navios negreiros, a Baía de Todos os Santos, meu amigo Temístocles, o porto da Barra, onde a gente toma banho, que hoje é considerado a praia mais bela do mundo, naquela época, há 200 anos atrás, era infestado de tubarões. Sabe por quê? Porque esses navios negreiros aportavam ali onde hoje é o Porto da Barra, outros grupos de navios aportavam hoje onde é a enseada dos Taeiros, lá na Ribeira, era infestado de tubarões que só eram vistos lá no litoral da África. E os estudiosos da época queriam saber por que esses tubarões estavam aqui na Baía de Todos os Santos. Porque eles vinham acompanhando os navios negreiros, porque eles sabiam, os tubarões, que a qualquer momento iam jogar carga humana viva. Cadê a piedade? Então, não mudou muito. Hoje a gente está vendo
Não seres humanos sendo jogados aos tubarões, mas desrespeitado, falta de compaixão, de amorosidade. E Jesus vem nos apresentando esta ética de amor. Se você quer, meus irmãos que estão nos assistindo, mudar a paisagem, o cenário da terra, mude o teu coração. Tenha compaixão. Ame a si mesmo. E aí, esse texto diz, e ainda, bem quando tudo isso não é feito de má vontade por muitos filhos, né, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. Obriga os pais a trabalhar para manter os filhos. A gente está vendo aí famílias totalmente desestruturadas. É então justo que os pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? O que foi que aconteceu com a família de cada um de vocês, de cada um de nós, na pandemia? E que tivemos que ter uma convivência mais constante dentro do nosso lar. A minha genitora, minha mãe hoje está com 85 anos, eu estou com 63 anos. Mas em 2020, minha mãe estava com 80 anos, né? 81 anos, eu estava com 59 anos, e começou a pandemia. E houve um momento que tivemos que ir para um sítio na cidade de Dias d'Ávila, durante o lockdown, a pandemia. E eu com todo cuidado com Dona Vanilda, para ela não pegar Covid, porque eu não queria que minha mãe desencarnasse. E eu fiquei lá no sítio com ela 6 meses. Até que um dia, Temístocles, minha mãe me perguntou: Gêmeos, meu filho, você como espírita, pode me responder o seguinte: o que foi que eu mereci, meu filho, de passar 6 meses dentro de um sítio com você? O que foi que eu mereci? É coisa de vidas passadas? Ela me perguntou isso. Eu virei para ela e disse assim: Dona Vanilda, o que foi que eu fiz para merecer ficar 6 meses com a senhora? Aí ela olhou assim: você deve saber qual é a resposta. 2023, uma mulher dinâmica, foi comerciante, viajou o mundo inteiro. Eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço a minha mãe e a meu pai, que já desencarnou há 29 anos atrás. Ano passado ela teve um AVC isquêmico, lado direito paralisado. Tem que trocar a fralda dela, tem que dar banho nela. Ela tem 2 cuidadoras. E quem é que cuida dela? Nós, filhos. Hoje, esse ano, no Dia das Mães, a família reunida, ela está na cadeira de roda. Eu me aproximei dela, meu irmão Biratã, e disse: minha mãe, eu posso te pedir algo? Eu disse: se eu puder atender. Numa próxima reencarnação, a senhora pode reencarnar como minha mãe mais uma vez? Eu fiz esse pedido, eu estava falando sério. Ela olhou para mim e disse assim, Temístocles: ô James, as porradas que eu te dei, as palmatórias que eu te dei, mesmo assim eu ter lhe descido o cinturão, porque eu bati muito em você, mesmo assim, você quer que eu seja sua mãe depois de tudo que eu fiz por você? Eu disse: quero. Porque amor cobre uma multidão de sentimentos e a gente transforma aqueles sentimentos em amorosidade. Não ficou absolutamente nenhuma cicatrizes emocionais na minha alma pelo fato de minha mãe ter me batido, porque ela me batia, porque eu era um menino peralta. Hoje eu entendo que é crianças hiperativa. Era a educação daquela época. Eu poderia encerrar aqui agora, né? Daqui a pouco eu encerro.
Eu agradeço a minha mãe, ela recebe todo o amor do mundo de todos os seus filhos. A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? O leite materno que vocês, mamães, deram aos seus filhos, o filho agora vai cobrar? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília? Eu sou pai, eu me lembro o período de vigília que eu ficava com os meus filhos. Quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário, Temístocle. Sabe por que hoje eu estou aqui, Temístocle, falando com vocês? Graças à minha mãe. Sabe por que hoje eu tenho 2 pernas? Sabe por que hoje eu sou ciclista? Sabe por que hoje eu viajo realizando palestras, fico 1 hora, 2, 4 horas em pé falando publicamente? Sabe por que hoje eu estou com as minhas 2 pernas e falo publicamente? Graças a dona Vanilda. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Aos 12 anos de idade, eu caí de uma escada. A escada bateu em cima da minha perna esquerda e criou um tumor interno. Minha mãe me levava do bairro do Palmiúdo até o hospital, na caixa d'água, me carregava. Eu fiquei 6 meses sem andar e os médicos iriam dizer, se a senhora não fizesse esse tratamento, não trouxesse o menino Jamisney, ele teria que amputar a perna. Eu não amputei a perna, sabe por quê? Porque essa mulher chamada mãe, que era amor, piedade, me carregou nos braços. Ela andava mais de 1 quilômetro me carregando no braço, porque eu não andava. Se hoje eu tenho 2 pernas, o que eu sou hoje, eu tenho que carregar água. Eu vou repetir. Eu tenho que carregar água no cesto. Para minha mãe, para as nossas mães. Essa é a proposta que Jesus nos apresenta, porque a relação familiar daquela época não era diferente da de hoje, não. A família de Joana de Cusa teve 2 filhos. Era casado com o intendente de Cusa, um homem altamente autoritário. Joana de Cusa foi procurar conselho com quem? Com Jesus. E Jesus falou sobre essa relação familiar. Tende compreensão. E Joana de Cusa se transformou com as orientações que Jesus passou para Joana, para como ela deveria administrar sua relação de afetividade com o seu marido. Muito impiedoso. Concluindo, não é? Concluindo. Teria, por acaso, contado as noites de vigílias, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhe o cuidado necessário? Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderam, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de que receber o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus, a piedade planetária. Eu vou concluir a minha fala lembrando a história de Ana Jarvis. E vai ter aqui perguntas ainda, né? Vou falar rapidamente sobre Ana Jarvis. Mataram o meu Dia das Mães. Eu não queria trocas de presente no Dia das Mães. Era apenas um cravo branco. O Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos. A mãe de Ana Jarvis morreu e ela deu um cravo branco no dia 1º de maio da década de 30, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, se eu não me engano. O símbolo de dar uma rosa, um cravo branco à mãe, é o símbolo de gratidão, de amor, de piedade.
Passado mais de 20 anos, foi instituído o Dia das Mães e Ana Chaves, ao ser entrevistada, ela vai dizer: eu estou com o coração esfacelado. Eu não gostaria que ninguém tivesse cobrando. Não se compra a mãe com presentes, mas com amor, com respeito, com piedade, com gratidão. O que adianta você ser rico, dar uma casa bonita à mãe, dar um carro, mas não trata bem a mãe? Leia uma história do Cravo Branco de Ana Chaves, a mulher que instituiu o Dia das Mães, que o Dia das Mães não era troca de presentes, não. Era apenas uma troca de uma rosa e virou uma comercialização dos Estados Unidos, que o governo Getúlio Vargas instituiu aqui no Brasil inteiro o Dia Nacional do Dia das Mães, 1º de maio. Isso foi na década de 30. E aqui eu encerro com as nossas reflexões, com pensamento, não é? Que nos diz: piedade para com você mesmo, para com o próximo. Gratidão, muita paz. Muito obrigado, James. Temos aqui algumas perguntas realmente, né? Vamos já dar início a elas aqui. A primeira pergunta foi de Núbia. A piedade tem que ser iniciada no seio familiar, principalmente com os nossos pais. Porém, por que muitas relações familiares é difícil se estabelecer a piedade e a compaixão? Sem sombra de dúvidas, os espíritos revelaram a Allan Kardec que a família é a reencarnação de almas, de espíritos que viveram outras experiências em vidas passadas. Dentro de uma família, ali está reencarnado afetos e desafetos de vidas passadas. E aí a gente vê esses grandes conflitos. Joana de Ângeles Núbia, no seu livro Constelação Familiar, há um capítulo que Joana de Ângeles descreve sobre a família odierna, a família que assume compromissos kármicos tremendos. Imagine, Núbia, que o esposo, a esposa, tem uma filha. Essa filha que aquele casal tem, a filha era amante do marido e odiava a mãe. A filha odeia a mãe, que por sua vez tem um amor platônico pelo pai, porque na vida passada o pai dela era amante dela. Aquela mulher que era amante reencarna como filha. Olha a complexidade aí. A família, a reencarnação é uma lei divina para reestabelecer a desarmonia do amor. Então, quando você coloca de forma muito bem produtiva, muito bem lúcida, que a piedade tem que ser iniciada, como eu falei aqui dentro do texto, mas a dificuldade é essa falta de incompatibilidade, de maturidade espiritual, de compromisso espiritual, de estabelecer. Já me disseram, Núbia, há décadas atrás, James, você é um espírito que reencarnou na sua família, que você não tem nada a ver com essa família consanguínea, mas você tem um dever e a obrigação de ajudar a sua família. Percebeu? Então, fica difícil de você estar em uma família e que aquela família, aquele irmão consanguíneo, não tem a mesma maturidade espiritual, não veio, vamos dizer assim, da mesma egrégora espiritual. E ainda tem um detalhe que eu dizia aqui a Luzineide, que o que é uma reencarnação compulsória? Existe uma reencarnação compulsória da família
Primeiro, antes de você reencarnar, teve uma reunião no mundo espiritual, né, Temístocle? Você lembra, Temístocle, quando você estava lá no mundo espiritual, que o teu futuro pai, tua futura mãe disse, o mentor espiritual disse, esse aqui é o garoto que na Terra ele vai se chamar Temístocle. Ele vai reencarnar. Você, papai e mamãe, vai aceitar ele como filho? Aí chega o outro, olha, mas você quer que eu aceite esse espírito? Ele tirou a minha vida, ele destruiu a minha vida na última existência passada, você quer que agora ele reencarne como meu filho? Eu disse sim. E aí as almas reencarnam trazendo afetos, desafetos. Núbia, o diálogo que se travou entre o pai de Francisco de Assis, me fugiu o nome da mãe de Francisco de Assis, se alguém me lembrar, escreva aí no texto. A mãe de Francisco de Assis, o pai de Pedro Bernardone, o pai, Ana Bernardone, a mãe. No mundo espiritual, fora do corpo físico, os dois estavam lá. E a entidade espiritual que iria reencarnar de Francisco de Assis perguntou-lhe, tu desejas ser meus pais na Terra? A mãe aceitou de imediato, mas o pai relutou em querer aceitar, porque a mãe percebeu que se tratava de um espírito, de uma hierarquia elevadíssima, que seria a reencarnação de João Evangelista na personalidade de Francisco de Assis. E sabe por que, Temístocle, o pai, Pedro Bernardone, relutou em não querer aceitar? Porque em uma existência passada, ele cruzou com João Evangelista. Então, eu indicaria, viu, Núbia, um livro, eu vou indicar esse livro aí a vocês. Tem um livro da psicografia de Divaldo Franco. Não sei se você conhece, Temístocle, mas o que nós estamos tratando aqui está em um desdobramento impressionante no livro Grilhões Partidos. Compre esta obra. Para mim, é a melhor obra, um romance mediúnico da larva de Vitor Hugo, o espírito Vitor Hugo. Através de Divaldo, psicografa esse livro. Eu vou dar um pequeno espólio deste livro. É um livro que fala de 3 reencarnações por falta de amor, desse questionamento que Núbia está fazendo aqui. A falta de desamor dentro de a família gera consequências de 3 séculos, reencarnam, desencarnam, até ter um momento de acerto. A condessa, uma jovem condessa, na cidade de Saragossa, em 1789, naquele período lá da Revolução Francesa, só que aconteceu na Espanha, na cidade de Saragossa. Aquela condessa percebeu que o marido expoliou o patrimônio da família dela e ela, para se vingar, ou seja, há mais de 250 anos atrás, ela chamou o maridão para andar de cavalo. E quando o maridão desceu do cavalo, essa condessa, atirou o cavalo sobre o marido e esmagou o marido debaixo das patas. Isso lá por volta do século XVIII, 1780, 1789. O espírito, ele deixa a egrégora familiar consanguínea na Terra, mas você leva as suas sequelas emocionais para o mundo espiritual. E amanhã você retornará em outras circunstâncias. Ela teve várias reencarnações, mas a reencarnação que Vitor Hugo, o grande escritor francês, agora no mundo espiritual, descreve a saga dessa egrégora familiar na Terra e no mundo espiritual. E ela reencarna no Brasil, da década de 40, lá no interior do Paraná, se eu não me engano,
O nome dela agora é Maria Eleonor, uma mulher pobre, paupérrima, do interior do Paraná. E ela se apaixona por Domênico. Domênico, um homem ambicioso, mas ela se apaixona por ele. Eles casam, Domênico se torna... Eu vou resumir a história de 300 páginas do livro. Ela, em um certo momento da vida dela, desenvolve a fibromialgia. Porque o livro não fala da fibromialgia, mas hoje a gente sabe, pela leitura do romance, que ela tinha dores nos corpos. Fibromialgia. A fibromialgia tem 3 vertentes de explicações, não é? A fibromialgia pode ser desenvolvida por remorso, sentimento, vamos dizer assim, o perfeccionismo, você se autocobrando de você mesmo, você vai somatizando esses nódulos emocionais em partes do seu corpo e você desenvolve doenças de dores da fibromialgia. Isso é uma explicação. A outra explicação que o próprio Satya Sai Baba vai nos dar, e alguns espiritualistas vai dizer que a mudança de frequência do planeta Terra, o megahertz do planeta Terra está aumentando de 33,8 para 38 megahertz, e aquelas pessoas que não estão mudando estão sentindo dores nos corpos, porque o planeta, a psicosfera do planeta Terra está mudando, e vocês não estão vendo isso? A luz está aí. Eu vou mandar aí para o Temístocles o vídeo que eu gravei, Temístocles, de Satya Sai Baba, falando sobre a mudança da luz e a fibromialgia. E a outra explicação é kármica, que é a história de Maria Eleonor. Ela desenvolve fibromialgia porque é uma lei que está... Qualquer ação, atitude que você fizer, fica registrado na sua consciência genética. Você desencarna, essa consciência genética vai plasmar no que nós chamamos de perispírito, que é o modelador biológico para a futura reencarnação, e você reencarna trazendo essas consequências. Então, reconciliai-vos com os nossos desafetos inimigos dentro do nosso próprio lar, para você não estender os seus compromissos kármicos espirituais de expiação, prova de expiação, para as futuras reencarnações. Próxima pergunta aqui é de Ubiratã Júnior. Meu pai me ensinou que devo servir sem reclamar e sem desistir, mas não consigo conviver com a ingratidão. O que fazer? Ubiratã, e se Jesus estivesse em seu lugar? E se Jesus fosse filho de seu pai? O que Jesus faria? Certamente Jesus iria nos dizer: ama. Porque o que você está colocando, Ubiratã, todos nós já passamos. Se Jesus fosse um jovem como você e fosse filho de teu pai, o que Jesus faria? Em seus passos, o que Jesus faria? O Temístocles, eu posso fazer uma resposta com experiência pessoal minha ao Ubiratã? Pode, eu só vou pedir a você para tentar resumir, por causa do tempo também na transmissão. Ubiratã, eu cheguei em casa um certo dia, não falei com minha mãe chegou na porta do quarto, perguntou o que é que eu tinha. Eu já era espírita, eu já fazia palestra espírita, eu já era conhecido no meio espírita. Eu gritei com minha mãe, me chateei com ela: minha mãe, me deixa em paz que eu não quero conversa. Ela virou para mim e disse: você é um ingrato. E me disse um monte de coisas. Porque mãe, quando fala, dói na nossa alma, porque mãe não precisa ter PhD em universidade, porque a universidade da mãe é a vida.
Eu fiquei um tempo sem falar com minha mãe, morando dentro da própria casa dela, e como espírita, viu, Temis? Até que um dia eu fui fazer uma palestra no Humberto de Campos, minha mãe foi, no centro espírita que meu pai fundou. E aí eu fiquei, o Biratã, sem jeito. Poxa, eu maltratando minha mãe não me dava a chave do carro, eu queria sair com o carro, ela não me dava a chave do carro, eu dizia que ela era uma ingrata, minha mãe, a senhora é ingrata, minha mãe. Eu preciso da chave do carro, porque eu preciso sair, não vou dar a chave do carro. E ela escondia, eu ficava com raiva de Dona Vanilda. Eu dizia, a senhora é uma ingrata, um dia ainda eu vou ter um carro e não vou lhe dar o meu carro à senhora, a senhora é uma ingrata. Eu dizia isso a Dona Vanilda. E olha o Biratã hoje, o que é que Dona Vanilda é para mim. É tudo. Não preciso dizer mais nada. Releve. Mãe está acima desses sentimentos transitórios negativos do filho. Ame sua mãe. Temos a última pergunta aqui, também do Biratã Júnior. O perdão também é uma forma de piedade? Sem sombra de dúvidas, o Biratã. O perdão também é uma forma de piedade? Sim. Perdoe. Precisamos amar mais a humanidade. Precisamos ter mais compaixão, mais piedade. O perdão ressignifica as nódoas, as sombras da nossa alma. Bom, James, essa foi a última pergunta e também tivemos vários comentários aqui do seu trabalho. Inclusive o comentário aqui de Vera Lúcia. Sem dúvida, essa foi a melhor palestra que assisti aqui no canal. Adoraria assistir mais palestras do James. Pessoal, eu que agradeço, Vera Lúcia. Tá? É um prazer, mais uma vez, ter estado com você essa noite. E eu vou lhe pedir, por favor, para fazer a prece de encerramento. Ok. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por permitir a todos que nos acompanham nessas redes sociais, pela internet, a família de cada um de vocês em seus lares, sejam visitados pelo peregrino da esperança da bondade, acendendo a luz da esperança, do amor, da compaixão em vossos lares. Jesus nos ensinou quando estivéssemos reunidos em teu nome, se faria presente. Certamente, meus irmãos, nos nossos dias atuais, em que a humanidade perece das dores humanas, dos sacrifícios, eu rogo a cada um de nós que elevemos-nos o pensamento ao Pai, para interceder pelas dores humanas da terra. Pai, que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós, ó vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que o meigo Rabi da Galileia seja a luz do mundo para todos nós, hoje e sempre. Bom, obrigado, James, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, que vão nos acompanhar de maneira gravada depois. Um prazer estar com vocês novamente. E na próxima segunda-feira, às 20h30, estaremos novamente reunidos com mais uma palestra
A próxima segunda-feira teremos Naum Castro com o tema A Lei de Amor. Então, um abraço a todos, uma ótima semana, que Deus nos ilumine e até segunda-feira. Um abraço, James. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí pelo convite.